Olá, meus amigos. É com muita alegria, muita satisfação e, sobretudo, gratidão que venho aqui comentar meu futebolzinho 2 vezes por semana e, nesta ocasião, a rodada do fim de semana, né? Em que os 3 melhores times colocados na tabela dão ares de que dificilmente perderão essa condição no fim do campeonato, né? Eu acho que o campeonato está entre os 3, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Se valer o futebol jogado neste sábado e neste domingo, eu acho que a coisa fica mais para o Cruzeiro, apesar de estar em segundo lugar. Em segundo lugar e com um jogo a mais do que o Flamengo e 2 a mais do que o Palmeiras. O futebol apresentado pelo Cruzeiro contra o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, foi mais uma vez de primeira linha, revelando mais uma vez também grande talento, especialmente de 2 jogadores, Caio Jorge e Matheus Pereira. Caio Jorge foi o autor de um dos gols e, aliás, fez a assistência para um dos dos 2 gols do Cruzeiro no jogo. E o Cruzeiro mostrou uma grande superioridade sobre o Botafogo. O Botafogo está numa situação deficiente em matéria técnica, né? A troca exagerada de jogadores por essas SAFs prejudicam demais, principalmente um clube com a tradição histórica que o Botafogo tem no futebol brasileiro. Basta dizer que o Botafogo era, com o Santos, a base da seleção brasileira de 58 e 62, quando ganharam 2 campeonatos. O de 62, mãozinha do juiz, a influência de João Velasco, mas 58 foi um time espetacular. 70 também tinha jogadores craque do Botafogo, craque da Copa foi o Jairzinho, que era do Botafogo. Mas o Botafogo, pode ser até que o Botafogo tenha uma arrancada, tem 2 jogos de diferença para o Palmeiras, para o Cruzeiro e um jogo de diferença para o Flamengo, que pode se isolar na liderança, mas se não jogar o futebol horroroso, covarde, medroso com que atuou no Castelo Branco em Fortaleza contra o Ceará. O Flamengo fez um primeiro tempo nota 5, 6, com um gol de Arrascaeta, que é o melhor jogador do time, é o artilheiro do time no campeonato, mas com alguns defeitos fundamentais. Quando é que o técnico Felipe Luiz vai concluir que o Bruno Henrique precisa de um tempo? Precisa de um tempo para responder melhor na justiça, aquela história de aposta viciada, não está jogando nada. Nada. Está longe do outro patamar que ele achava que estava. Não está mais. Então tem que ser substituído urgentemente. O Luiz Araújo foi poupado por uma questão de minutagem, não sei o que, e também é um que não pode sair do time porque não tem substituto à altura. Principalmente depois da saída do Gerson, que sinceramente não vai ser com esse jogador aí do Atlético de Madrid que o Flamengo comprou para o lugar do Gerson que ele vai jogar, né? Não vai ser. O Arrascaeta disparado melhor do time, é um time que não adianta ter, o time adversário pode se dar o luxo de dar falta na risca da área. Porra, aí não, aí é pênalti. Mas a 1 metro da risca da área. Porque não tem batedor de falta. Quem inventou que Léo Pereira é batedor de falta? Léo Pereira é assistência de adversário. Já falei isso, e mais uma vez no domingo,
ele não deu assistência para o adversário, mas ele não subiu para cabecear com o jogador do Ceará, que marcou o gol de cabeça, mesmo o cearense, não é cearense, mas mesmo o artilheiro lá do Ceará, tendo 1 metro mais do que ele e cabeceando melhor. E, aliás, grande goleiro argentino, Rossi, falhou feio, hein, no gol. Falhou feio. Fez que foi, mas não foi. E não se pratica isso diante de um goleador. Ele devia ter aprendido. Tinha que ter ido até o fim, trombado, feito qualquer coisa. Tinha que ter ido na bola. Ele é alto, né? Ele tem a vantagem dos braços sobre o outro. Mas o péssimo empatou de 1-1 e saiu bem. Porque no primeiro tempo o Flamengo jogou razoável. Agora no segundo tempo foi um horror e o Ceará dominou completamente. O Palmeiras também jogou pessimamente. No caso do Palmeiras, o Abel colocou um time todo reserva, ainda assim conseguiu empatar com o Vitória, apesar do Vitória ter feito um golaço, ganhar no jogo de 2-0, faltando 20 minutos para acabar. O Abel colocou ali o que se chama de cavalaria, deu para empatar o jogo, mas o Palmeiras não está... E tem uma coincidência, Flamengo e Palmeiras gastaram fortunas e até agora esse dinheiro parece que foi jogado no lixo. À exceção do ponta de lança, que teve um bom jogo na estreia, e ontem, quer dizer, domingo, teve um jogo razoável, né? Também do Atlético de Madrid. Até agora não justificou os milhões de dólares, de euros, de seja do que for. Agora, a verdade é a seguinte: não pode jogar. O Bruno Henrique não pode jogar enquanto não resolver esse negócio da justiça. E o Felipe Luiz tem que descobrir que fama, aplausos, não ganha jogo. Não ganha jogo. Se aplausos ganhasse jogo, o Flamengo era invencível, até a maior torcida do Brasil. Não ganha. Tem que trabalhar, e tem que mudar de acordo com cada adversário. Fazer o mesmo jogo, o mesmo lero-lero. Bom, de qualquer maneira, considerando que Arrascaeta 1, Ceará 1, né? O Arrascaeta, enquanto esteve em campo, o Flamengo estava ganhando. Saiu, foi substituído, porque se enfiou não sei o quê, e deu nisso. Mas o desempenho, de um modo geral, foi abaixo da crítica. E ainda assim, acho que os 3 favoritos são esses. Talvez com o Botafogo ali chegando junto, não sei. O Botafogo precisa melhorar muito para chegar junto. E o melhor revelação do Brasil nesse campeonato é o Caio Jorge, do Cruzeiro. O Caio Jorge deverá ser o titular da seleção brasileira, da famosa Canarinha, né? Vou ficando por aqui, direto ao assunto e até!